Oi, hoje nós vamos fazer correção de matemática da página 47, da questão número 3, começando aqui na questão número 3. E aí, como é que estão? Como é que estão as coisas? Estão conseguindo acompanhar, resolver as atividades? Tá com alguma dúvida? Pode perguntar para a professora está aqui para a gente aprender, tá bom? Então, a gente vai fazer a correção dessas páginas que vocês já fizeram em casa. Você sabia que no Brasil há muitos municípios com os nomes iguais? Por exemplo, são 8 municípios com o nome de Monte Alegre. Alguns têm um nome a mais para diferenciar dos outros. Veja na tabela os nomes e as populações desses municípios. Então, aqui a gente tem todas as cidades são Monte Alegre. Algumas acrescentaram de Goiás, outras do Piauí, de Minas, do Sul. Mais à frente está os estados onde elas estão. E aqui o número de população. Quantas dezenas de milhar há no número de habitantes de Monte Alegre de Goiás? Explique sua resposta. Então, Monte Alegre de Goiás é o primeiro nome, tem 8.464. Tem alguma dezena de milhar aqui? Não. Então, não tem nenhuma dezena, né? Não tem dezena de milhar neste número. Escreva nos quadros dos municípios suas populações em ordem decrescente e classifique-os quanto os números de habitantes. Então, o que é a ordem decrescente? Do maior para o menor. Então, decrescer. Então, estou descendo. Então, eu estou no mais alto e vou descendo. Isso significa que eu vou colocar aqui o número de a população, a cidade com maior número de população, e eu vou terminar com a cidade com menor número de população. Então, o quadro que está aí na sua frente, né? Deixa eu subir aqui só um pouquinho. Esse quadro aí, se você precisar, põe em pausa para vocês verem comparar com os de vocês, tá bom? E ao lado tem a categoria, que o único que vai ser diferente é a Monte Alegre do Pará, que é MP, que significa médio pequeno. As outras cidades todas vão ser P, porque são pequenas. Confira na tabela, Monte Alegre de Sergipe tem 15.177 habitantes e Monte Alegre de Minas tem 21.095 habitantes. Agora escreva com palavras a população de Monte Alegre do Piauí. Então, tem 10.448. Monte Alegre do Rio Grande do Norte tem 22.462. Então, assim que vocês conferir, faça o Czinho das nossas correções. Qual é a diferença entre a maior e a menor população desses municípios? Então, vocês vão pegar a maior população e a menor. Quando eu digo a diferença, eu vou retirar da maior a quantidade menor e ver a diferença que sobrou de população que tem a mais na outra. Então, eu tenho 56.466 menos 3.249. A gente começa resolvendo pela unidade. Tem como 6 tirar 9? Não. Então, a gente pegou uma da dezena e transformou com 6 que tinha, ficou 16. 16 menos 9, 7. Aqui sobrou 5. 5 menos 4, 1. 4 menos 2, 2. 6 menos 3, 3. 5 menos nada, 5. Então, a diferença é de 53.217. Marca a resposta correta de ler o valor dessa diferença, que é o último quadrinho, 53.217. Faça a decomposição pelas ordens das populações de Monte Alegre, de Sergipe e de Minas. Então, aqui são. Então, vocês vão pegar os dois números, né? 15.177 e 21.095. No primeiro número tem uma dezena de milhar, 5 unidades de milhar, uma centena, 7 dezenas ou 7 unidades. 21.095 tem 2 dezenas de milhar, uma unidade de milhar, 9 dezenas e 5 unidades. Se você decompôs de outra forma, pelo valor, ou abreviou esses nomes, colocou DM, o M, o C, o D e o U, ou usou uma outra forma, que é aquela que a professora já fez o videozinho explicando para vocês, está correto, tá bom? Qualquer uma das formas de decomposição estão corretas. Número 4.
Complete o quadro numérico com os números em ordem crescente. Então, vocês podem pôr um pause e olhar e verificar se o quadro de vocês estão preenchido corretamente. Esse quadro está começando com 56.441 e ele vai encerrar com 56.500. Quantas ordens tem os números desses quadros? Quantas ordens que tem? Uma ordem, 2 ordens, 3 ordens, 4ª ordem, 5ª ordem. Então, temos 5 ordens. O que você pode dizer sobre o número desse quadro, quantos algarismos em cada ordem, né? De acordo com os algarismos, muda de posição, eles não vão mudando de valor. Escreva um pequeno texto sobre isso. Quem não fez um pequeno texto explicando sobre essa questão, teve alguma dúvida, pode me mandar. Eu também vou tentar fazer um vídeo que eu possa estar escrevendo para vocês observar e ver melhor a resposta. Como aqui tem várias formas, sim, pode ser várias maneiras de responder, eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? A população de Monte Alegre do Pará aparece nesse quadro. Pinte de azul o quadrinho correspondente a ela. Então, aqui já tem a resposta, né? Deve pintar 56.466. Então, vocês vão vir aqui nesse quadro, no número 56.466 e pintar esse quadrinho de azul, certo? Se todas as pessoas desses municípios fossem um único município chamado Monte Alegre do Brasil, em que categoria ele estaria? Como a gente não tem nem espaço para somar, para a gente ter para a gente poder analisar, então nós vamos passar para a página seguinte. A página seguinte, qual espaço é maior? Uma apresentação do conteúdo daquele que eu já apresentei para vocês num outro vídeo, que é sobre área e perímetro. Então, aqui vai trazer várias informaçõezinhas para a gente chegar à ideia de área e perímetro. Como a gente não está em sala, porque aqui essa atividade dessa página, deixa eu só ver da página 49 a 51, é uma atividade que era para ser resolvida em sala de aula, medindo carteira, medindo o contorno da mesa, observar os nossos objetos em sala de aula. Como nós não estávamos em sala, então eu decidi fazer aquele videozinho já explicando para vocês o que é área e o que é perímetro. Mas aqui, então, eu vou passar por cima aqui para vocês só verem um pouquinho essas páginas. Aqui deu a ideia dos canteiros, tá vendo? Né? É uma horta. E aqui depois mostra para vocês a delimitação das plantinhas dentro da horta, né? A couve, como se tivesse desenhado vários quadrinhos. Então, o espaçamento de cada um delimitou uma área para cada plantinha crescer. Então, essa delimitação usou aqui o quadrado como a unidade de medida, para medir aqui o espaço de cada plantinha que precisava ser colocada. Então, se você aí, dessa forma, que no quadro de vocês está lá, né? Dava para analisar a questão assim, de cada plantinha, se tem essa delimitação de quadrinhos, quantos quadrinhos tem na primeira horta, na segunda horta, na terceira ou na quarta. Aí vocês vão observando os espaços, né? Às vezes a gente olha e pensa que um é maior do que o outro. Por exemplo, esse daqui é do mesmo tamanho desse, tem formato diferente, mas a ocupação do espaço é a mesma, né? Os dois têm 18. Mas aqui no caso, como a gente não vai fazer, então eu não vou nem ressaltar muita coisa. A única coisa que eu queria mostrar aqui é essa explicação, né? Os quadrinhos servem como unidade de medida de área, que aquele vídeo eu expliquei para vocês, e as figuras que têm o mesmo número de quadrinhos têm áreas do mesmo tamanho. Então, como a medida aqui foi o quadrinho, tá vendo que é a mesma medida em todas? Então, eu posso comparar porque todos têm a mesma medida, tá? E
Aqui também a medida do contorno é chamado de perímetro, que é aquilo que eu também expliquei para vocês na aula passada. Então, eu vou parar por aqui. Esse conteúdo é um conteúdo que nós vamos retomar ele em outro momento nas apostilas, que ele vai voltar com mais atividades e a gente vai retomar mais ainda em sala de aula, tá bom? Abraço, beijo.